Vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Vamos continuar então as nossas aulas, os nossos momentos de preparação especificamente para a prova de redação do Enem. E nós estamos analisando as competências, fazendo uma visita nessas competências, extraindo delas aquelas situações que são necessárias que nós possamos compreender para assim potencializar a nossa nota. Isso é importante demais. Então, você sabe que a sua redação ela vai ser avaliada por meio de 5 competências. E nós analisamos a competência 1, e nós vamos dar um pulinho, vamos pular lá para a competência 4, para falar sobre os aspectos coesivos, né? Nós vamos falar sobre a coesão. Então nós vamos dividir essa aula nossa, vamos dividir essa aula sobre coesão em 2 momentos. No primeiro momento nós vamos falar sobre a coesão referencial, e no segundo momento nós vamos falar sobre a coesão sequencial, abordando também, deixando para vocês alguns indicativos de como é que vocês podem utilizar esses recursos dentro da redação de vocês, principalmente porque ao utilizá-los você obterá 200 pontos nessa competência. Então, meu amigo, fica ligado, cara, foca aí, porque vai ser fundamental para você construir juntamente comigo esse nosso conhecimento acerca da coesão, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre os aspectos coesivos, nós temos que levar em consideração que passa dessa ideia de analisar como o participante se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados do seu texto. Você sabe que você está construindo um texto dissertativo argumentativo. E nessa ideia de construção de uma defesa de um ponto de vista, de uma defesa de uma ideia, da construção, da elaboração de uma tese, é óbvio que você tem que se atentar para como é que você vai linkar isso. Então, como é que vai ser cobrado, vou usar essa expressão, como é que vai ser analisado de você, como é que você vai utilizar. Então, olha, é bem interessante isso, como é que o participante ele vai se valer dos recursos coesivos. Então, a primeira coisa, nós temos que entender, nós temos que assimilar quais são os recursos coesivos, porque não dá para a gente utilizar uma coisa que a gente não sabe. Então, nós precisamos entender primeiro o que são esses recursos coesivos, né? Como é que nós vamos utilizá-los para articular os enunciados do meu texto, ou seja, como é que você vai articular os seus parágrafos, os seus períodos, como é que você vai linká-los dentro do seu texto, como é que você vai fazer com que eles estabeleçam uma ligação, uma relação, sem que fiquem desorganizados o seu texto e assim dificulta a compreensão de quem está lendo, principalmente o corretor. Então, nos diferentes níveis de estruturação de um texto, então preste atenção nisso aqui, cara. Olha como isso é interessante, meu brother. Nos diferentes níveis de estruturação de um texto, em períodos e parágrafos, então, basicamente, nós queremos ver esses recursos dentro do texto, no interior do seu texto, lá mesmo, quando você fala assim, nós vamos cavar o seu texto e observar que o seu texto tem elementos que tem essa estruturação do texto. Então você vai ver os períodos, os parágrafos, por exemplo, cada frase anunciada deve manter um vínculo. Saca esse negócio, velho. Tu tem que sacar isso aqui, ó. Deve estabelecer um vínculo com o anterior. Então veja, os recursos coesivos, eles tanto falam daquilo, eles tanto retomam aquilo que eu falei, como também eles apresentam, eles expõem aquilo que eu irei falar. Então é essa a ideia que você tem da função dos recursos coesivos dentro do meu texto. Ok? E aí você começa a manter o vínculo anterior ou as anteriores para não se perder o encadeamento das ideias. Olha aí, o encadeamento das ideias, isso é muito importante. Se você puder pegar essas expressões, essas palavras-chave, para você perceber que tudo isso, que todos esses recursos coesivos é para ligar, ok? Então pega essa ideia aqui para ficar bem claro, não vamos aqui tentar fazer com que os aterros que dificulte a sua compreensão, mas a grande sacada que você deve ter a respeito dessa parada dos recursos coesivos da competência 4 do Enem é você perceber que
Todos esses recursos, elas visam, ela tem um propósito, uma intenção, que é você encadear as ideias do seu texto, né? Você encadear, aonde você vai encadear tudo isso? Você vai encadear nos períodos e nos parágrafos, está aqui, ó. Períodos e parágrafos, é isso que você tem que sacar, é isso que você tem que atentar para cá, ok? E você lembra que tudo está girando em torno do quê? Do seu ponto de vista, ok? Então você vai pensar nessa parada aqui. Galera, dito isso, olha como é que você vai fazer isso aqui. Um dos recursos que nós temos, então, é a coesão referencial. Inclusive, dentro da estrutura de correção, o que vai ser analisado? Vai ser analisado a identificação desse aspecto coesivo, desse tipo de coesão, a coesão referencial. Como é que nós vamos perceber isso? Ela é alcançada pela utilização de expressões que retomam ou antecipam ideias. Olha como isso é interessante, porque quando eu trazer os exemplos, você vai perceber exatamente essa ideia de retomada, de antecipação de ideias, para que haja uma compreensão da construção do seu ponto de vista, daquilo que você quer organizar, dispor no seu parágrafo, no seu período, ok? Então veja lá, nesse tipo de coesão referencial, nós vamos observar de maneira muito clara os pronomes, anafóricos, catafóricos, os sinônimos e penônimos e outros recursos linguísticos que vai nos possibilitar essa parada, ok? De utilizar os recursos coesivos, certo? Então observe bem isso aqui. Quando você olha para cá, então vamos lá, a coesão referencial, ou uma das formas para você abordar esse tipo de coesão a referencial é você substituir termos pelos pronomes. Então veja, os pronomes são importantes elementos linguísticos que podem ser empregados. Olha como é que é interessante, ó. Às vezes você fala assim, o cara fica voando, boiando lá na aula de... Eu falo isso, velho, você precisa dar sentido para a aula de linguagem. Então você está lá na aula de linguagem, nas classes gramaticais, você está olhando lá a estrutura morfológica. Então nessa parte de morfologia que você vai olhar, quando você vai atentar, usar, aprender sobre os pronomes, aí você percebe para que servem os pronomes. Lembra que uma das paradas, um dos conceitos de pronome é a substituição de nome? Então, olha, é lógico então que você vai utilizar essa parada do recurso coesivo usando os pronomes. É óbvio que ele vai te dar o quê? A possibilidade de você não repetir termos. Se você utilizar os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais, se você for utilizar esses pronomes, você vai perceber que você vai evitar, vai reduzir a quantidade de repetições no seu texto, que é exatamente um dos objetivos da utilização dos recursos coesivos, ok? Então, olha cá, olha aqui. Empregar para estabelecer coesão por meio da referência textual. Podem ser anafóricos, quando se referencia um termo já presentes no texto, então anafórico, ou seja, um termo que você já citou e você vai retomar no período seguinte, ou no momento seguinte, lá na oração seguinte, você vai trazer esses pronomes anafóricos. Ou catafóricos, quando antecipam termos ainda a serem utilizados. Então vamos lá, olha o exemplo aqui, ó. As conversões gráficas, observe bem, então vamos lá. As conversões gráficas, nós temos que atentar para todas as expressões que nós estamos utilizando. Então você está aqui, ó. As conversões gráficas, ok? As conversões gráficas não são muitas e aprendê-las, olha aí, ó como é que é interessante isso aqui, ó o que ele está dizendo aqui, e aprendê-las, olha aqui, e aprendê-las, ao pronome oblíquo, não é difícil. Ou seja, como é que ele faz para ele não colocar assim, as conversões gráficas não são muito, e aprender as conversões gráficas não é difícil? Como é que ele faz para evitar essas repetições? Qual o recurso linguístico que ele vai utilizar? Olha aqui, como é bacana você fazer isso. Ele usa o pronome oblíquo. Aí ele vem, ó, as conversões gráficas não são muito, e aprendê-las, ó, pronome aqui. Aí ele, aqui, evitou a repetição. Isso é muito simples, isso é bacana, isso é bom demais para o seu texto ficar sofisticado, né? Ficar um negócio bacana, não ficar com essa repetição exagerada. Basta você estar atento a elas. Olha aí, ó, os pronomes, ó. Ele está usando só pronomes. Professor, como é que eu faço para não ficar repetindo muitas palavras no meu texto? Olha os pronomes aqui, meu brother. Olha os pronomes aí. É só utilizar os pronomes que você vai
fazer com que o seu texto fique repetitivo. E consciente de sua importância para a qualidade dos textos que escreve. Um dos melhores caminhos para isso é observar seu uso nos textos bem escritos. Então, ele está querendo evitar a repetição de caminhos, está querendo evitar de conversões gráficas e assim por diante. O que ele usa? Qual recurso linguístico ele vai utilizar? Ele usa os pronomes. Então, fique ligado, fique atento para você observar os pronomes como esse recurso para evitar essas repetições. E aí ele traz, então, aqui a forma exata de utilização. Um outro recurso, meu brother, que você vai utilizar também, e você tem que utilizar, é a elipse, né? Essa omissão, essa supressão desse termo, ou seja, a posição vazia no seu período. Observe bem aqui nesse exemplo. Os alunos da etnia Ticuna escreveram um texto sobre sua língua. Então vamos lá. E olha aqui, observa que existe uma omissão de um termo. Então você coloca aqui, beleza. Aí você tem lá os alunos, cadê? Tá aqui, isso, tá aqui. Então tá aqui, ó, os alunos. Então eu estou falando desses caras aqui, estou falando da etnia, estou falando que eles estão escrevendo um texto. E vamos lá. Então, para eu poder evitar as repetições, o que eu faço? Ó, escrever o texto sobre sua língua. E olha o vazio, olha a elipse, olha a omissão de um termo que eu estou tirando aqui, mas fica claro para quem está lendo, para quem está lendo o meu texto, para quem está lendo a minha oração, quem está lendo o meu parágrafo, que existe aqui sim o termo está aqui. Ele só está o quê? Omitido. Nós só tiramos ele daqui para evitar essas repetições, fica claro. E os alunos da etnia terena, né, escreveram sobre as histórias de seus avós. Então, ao invés de ficar repetindo, escreveram, ao invés de ficar falando demais sobre isso, ó, escreveram aqui, ó, alunos, ó, a posição vazia aqui, né? A posição vazia, alunos da etnia, e aqui, ó, escreveram, em vez de ficar repetindo, eu faço a omissão do termo. Então você pode fazer a coesão referencial, ó, eu estou fazendo referência ao termo aluno, mas como é que eu faço? Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Eu suprimindo essa palavra. Eu posso tirá-lo, que vai ficar bem claro isso aqui, ok? Então, observe isso aqui, como é que você vai utilizar a elipse. Então, você omitir o termo, mesmo você falou dele anteriormente, lá na frente, na sequência, você omite esse termo, estabelecendo essa coesão referencial, ok? Vamos lá, vamos que dá tempo muita coisa. A coesão referencial por um termo síntese. O que é isso? Uma alternativa para estabelecer a coesão é combinar termos que mantêm algum tipo de similaridade semântica em um termo síntese, cujo papel é considerar e resumir uma ideia já expressa. Então veja bem, olha bem como é que isso acontece. Olha aqui. O transporte público se apresenta como uma opção pouco atraente, pois é desconfortável, oneroso e muitas vezes não cumpre horários nem rotas satisfatórias. Então o cara está fazendo aqui um parágrafo mostrando que a opinião dele é contrária ao transporte público, né? Está aqui mostrando o aspecto negativo. Poucas são as cidades brasileiras que dispõem de metrôs e sistemas integrados de transporte, o que reduz as alternativas de mobilidade dentro dos grandes centros. Tendo em vista essas restrições, olha como é que é interessante, ó, ele usa esse termo sim, essas restrições, grande parte das pessoas opta por se utilizar de seus veículos próprios pelas vias urbanas já saturadas. Ou seja, o que é esse termo aqui, essas restrições? Essas restrições são esses aspectos negativos que ele foi listando anteriormente no seu período. Então ele foi listando, olha, é desconfortável, é oneroso e tal. Então essas restrições, olha, ele podia colocar esses aspectos. Então é um termo síntese que você constrói para recapitular toda uma sequência de ideias que você vem expondo anteriormente. E aí você faz referência a elas apenas com o termo síntese, ok? Isso é muito bacana, velho, para a sua redação
Utilize essa estratégia que você vai ver como vai melhorar. A coesão referencial utilizando os numerais. Então observe que tudo aquilo que você está vendo na gramática, você vai observar lá. Uma alternativa para estabelecer a coesão é empregar numerais, ordinários para identificar um termo empregado. Vamos lá. A desigualdade social é reflexo da má distribuição de renda e da falta de oportunidade de ascensão social. Ok? Então a desigualdade social é reflexo da má distribuição de renda. Então o que é, como é que é motivada a desigualdade social? Aí ele coloca aqui, primeiro, vamos lá, ele está no meio, está criando aí uma relação. Então primeiro aí, o que ele vai colocar? Primeiro ele vai dizer a má distribuição de renda. Olha aí, primeiro, ok? Da falta de oportunidades e da falta de ascensão social. Então isso aqui é a segunda. Então primeira e segunda, ok? E aí você percebe como é que então eu vou dispor isso no meu texto, sem que eu fique repetindo aqui. A distribuição de renda pode ser, eu vou usar os numerais, já que eu listei aqui, já que eu fiz uma enumeração. Olha aí, ó, a primeira pode ser combatida provisoriamente com o programa de distribuição de renda. Já a segunda, a oportunidade de ascensão social, requer investimento sistemático em educação básica e profissional. Então veja, já que ele criou no início do seu parágrafo uma listagem, uma enumeração de fatos, ele pode muito bem, ao explicar, eu uso o recurso, ao explicar essas duas situações, ele utiliza os numerais para garantir o recurso de coesão referencial, já que primeiro se refere à má distribuição e segundo se refere à oportunidade de ascensão social. Beleza? Cara, isso é muito bom, cara. Isso é bacana você utilizar os recursos coesivos. Se você utilizar na sua redação, você vai perceber como isso vai te ajudar, principalmente na competência 4, na competência 4. Então, e a tua redação vai ficar mais top ainda. Vamos utilizar esses recursos, meu brother. Vamos utilizar, pega essa aula, dá uma olhada, observe como você vai fazer seu texto para que ele fique melhor a cada dia. Um beijão e até a próxima.